Acho que o Rodrigo pode falar um pouco dos primórdios aí. Se pegar a linha do tempo, a gente pode traçar a história de Jerusalém assim, em 1 minuto. Tá. Vamos pegar 1800 a.C. Alguns colocam Abraão 2000, 1800, né? Vamos trabalhar com essa data, entre 2000 e 1800 a.C. A cidade, ao que parece, chamava-se Salém. E tinha um rei chamado Melquisedeque. Inclusive, descobriram ali na parte sul de Jerusalém um lugar que, exatamente na cidade de Davi, que pode remeter a esta época de Melquisedeque. Eli Shukron que o diga. Isso, exatamente, o Eli Shukron que o diga. Tem algumas coisas interessantes ali, muito interessantes. A gente pode até falar sobre isso aí depois. E ali então começou. Abraão foi, reconheceu Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas deixa eu entender. Lá era um povoado, era uma cidade. Um povoado. Coisinha de nada. Um povoado. Você tem alguma mapa da cidade aqui, da cidade de Jerusalém aqui em cima? Só o mapa da época. Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui posso ampliar aqui um pouquinho? Pode. Olha, a Jerusalém da época que a gente está falando de Abraão, ela pegaria esse pedacinho aqui mais ou menos. Entendi. Ó. Tá vendo? Não sei se está vendo o pessoal em casa. Ok. Onde está meu dedo aqui, tá bom? Isso aqui foi o que Abraão conheceu. Entendi. Chamava-se Salém. Depois, por alguma razão que a história não apresenta, depois de Abraão, estou falando 2000 a 1800 a.C., dependendo da data que você coloca, por alguma razão que a história não apresenta, Jerusalém foi ocupada pelos jebuseus. Aí ela passou a se chamar a cidade de Jebus ou mesmo Jerusalém. Inclusive, tem um documento que está agora lá na Universidade Hebraica, um papiro, que é a versão em hebraico mais antiga, que traz o nome de Jerusalém, datada do século do século 7º ou 8º antes de Cristo. E você tem Jerusalima, que é um pouquinho diferente do hebraico, Yerushalayim. Tem aquela pedrinha. E tem aquela pedra cuneiforme que é mais antiga ainda, que é do século XIV, com escrita cuneiforme. Essa é escrita em hebraico, a mais antiga, né? Que está num papiro. A da escrita cuneiforme, século XIV. Então nós sabemos que a cidade já chamava assim, pelo menos fora da Bíblia, é claro, há 1400 anos antes de Cristo. É até onde eu consigo ir com a arqueologia. Com a Bíblia eu vou até 2000, 1800 com Abraão. Aí vem os jebuseus. No século X a.C., começa a monarquia de Israel. É interessante que quando Israel ocupa a terra de Canaã, que é hoje o país de Israel, a cidade de Jerusalém não é tomada, não é conquistada por Josué. E nem pelos juízes que vêm depois. Quando começa a monarquia, o primeiro rei foi Saul. Saul também conviveu com os jebuseus sem guerra. Mas quando Davi assume, século X a.C., Davi conquista a fortaleza dos jebuseus. Aí, nessa época que Davi conquista, a fortaleza já estava um pouquinho mais. Olha, pegava essa partezinha aqui, não sei se está dando para o pessoal ver, parece o nariz do Triângulo Mineiro, olha, do estado de Minas Gerais. Davi conquista essa parte e ele compra esse terreno daqui de cima, a Eira de Araúna, que, segundo a tradição, seria o lugar onde Abraão levou Isaque em sacrifício. Davi compra isso, ele quer construir o templo, Deus não permite. Aí o palácio de Davi fica aqui, onde estou apontando. Salomão, o grande rei, constrói o palácio dele aqui e constrói o templo. Só que em 587 ou 586 a.C., Nabucodonosor veio, destruiu o templo, destruiu a cidade e ela ficou arrasada. O povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia. Em 538, os persas assumem o poder, permitem os judeus voltarem e eles reconstroem Jerusalém. Aí vem a época de Neemias. Jerusalém é conquistada, só que ela ainda está sob domínio persa. Depois, 4º século a.C., vem o período helenístico. Jerusalém é novamente tomada. Depois, mais ou menos 100 anos antes de Cristo, tem o período asmoneu, que é quando os judeus conseguem uma independência provisória, com João Hircano e tudo mais, e ficam independentes até o ano 64 a.C., quando vem Pompeu. Quem era Pompeu? Roma. Aí Roma domina Jerusalém. Só que Roma domina Jerusalém, mas permite que eles tenham um rei próprio, que o povo odiava. Herodes, que ele não era bem judeu, né? Meio judeu, meio idumeu. Herodes domina a cidade, só que no ano 70 da nossa era, estou andando na linha do tempo, Jerusalém é novamente destruída, o templo é novamente destruído pelos romanos.
a cidade fica arrasada e os judeus ficam proibidos de morar na região. Mas eles ficam insistindo em ir para lá porque é a cidade sagrada, é a cidade querida, a cidade da promessa. De 132 a 135 vai ter uma outra rebelião judaica de Bar Kokhba. O imperador romano dessa época era Adriano. Para vingar dos judeus, o que o Bar Kokhba faz? Ele manda construir em Jerusalém um templo pagão para Júpiter, rebatiza a cidade. O Adriano quem que eu falei? Bar Kokhba. Perdão, o Adriano faz. Perdão, ele rebatiza a cidade com o nome de Elia Capitolina. Ele é em homenagem a si mesmo e Capitolina por causa do deus Júpiter. E constrói um templo ali. E muda o nome da região. Aí é interessante, e essa parte eles são hebraístas, vão explicar melhor do que eu. No hebraico, o que a gente equivale à letra P e à letra F é a mesma letra. O som diferencia se você colocar um pontinho dentro de um dagesh ou tirar. É igual farmácia, com PH ou com F. Então ele rebatiza a região com o nome de Filistina, terra dos filisteus, para provocar os judeus. Só que, como em hebraico o P e o F é a mesma letra, Filistina, Palestina. Vem do segundo século. Do segundo século. Aí a região ficou chamada como Sírio-Palestina. E aí fica, até chegar no ano 690. Você tem um pouquinho antes disso o surgimento de um profeta muito famoso na Arábia, chamado Maomé. E quando Maomé começa as conquistas islâmicas, que ele vai espalhando o islamismo à base da espada, tem uma tradição muçulmana, que eu posso contar num outro momento, que vincula Jerusalém à terceira cidade sagrada do islamismo. E em 690, Jerusalém é tomada agora pelos muçulmanos. E a história é bastante até o ano 1000... Tem alguma outra cidade tão... exatamente. Não tem. E só fechando aqui, e vai até o ano 1000. Quando chega no ano 1000... vem o período das cruzadas. Aí são os cristãos que querem retomar Jerusalém. Eu esqueci eu pulei um período aí. Teve o período bizantino. Sim. Teve o período de Constantino, que Jerusalém ficou cristianizada. Tá. Depois vem o período das cruzadas, o período muçulmano, cruzadas. Depois vem o período mameluco. Depois do período mameluco, vem o período dos otomanos, turco-otomanos. Os otomanos dominaram Jerusalém. Acho que foi o povo que mais ficou em Jerusalém. Que eles dominaram a cidade de 1517 até 1917. Isso dá quantos anos? 400 anos. Quando eles saem de Jerusalém, é a época que o Oriente Médio estava sendo todo retalhado pelos países europeus por causa da guerra. Aí que criaram Jordânia, Líbano, a própria Arábia Saudita, os Emirados Árabes. E aí é chamado Acordo Sykes-Picot. Exatamente. Aí em 1948 vem a criação do Estado de Israel, quando os judeus podem voltar para o Haaretz, Israel. E aí até a história aí vem depois o ano 1967 com a Guerra de 6 Dias. E aí a nossa viagem em 2023. Entendi.